Depois o Lucas. Explicou que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente é uma parte de Deus que faz toda a decisão. Mas então a gente também, teoricamente, poderia chegar no nível de saber o futuro. Sim, um tzadik. Essa é a resposta, é isso que você queria perguntar? Então, você viu a pergunta do Hugo? Rafa, o Hugo fez uma pergunta muito boa. Isso quer dizer que uma pessoa poderia também saber o futuro, porque se a nossa resposta é que a gente tem um pedaço de Hashem dentro de nós, e Hashem sabe o futuro, essa é a explicação. Olha como com Hassidut a gente começa a entender a lógica do judaísmo. Essa é a explicação porque que muitos tzadikim sabiam ver o futuro. Não é um passe de mágica, sabe? Ele tem uma macumba lá e ele sabe ver o futuro. Não. O que é um tzadik? Um tzadik quer dizer que ele não é uma pessoa anormal, ele é uma pessoa que conseguiu revelar tanto essa neshama, esse lado divino, espiritual que ele tem, que ele consegue automaticamente fazer coisas que só Hashem consegue fazer. Então, quando você pegar, não só ver o futuro, os milagres, sério, como um tzadikim, está dito no Talmud que tinha tzadikim que conseguiam ressuscitar mortos, que tinham tzadikim que conseguiam... Era poder deles? Não. O que eles faziam? Eles simplesmente revelavam o pedaço de Hashem que eles tinham. E com isso, eu já vou ouvir a pergunta do Lucas também, mas com isso a gente entende também duas frases do Talmud muito difíceis de entender. Tem uma frase que fala assim, Deus decreta e um tzadik anula. Como o Misnaged entende essa frase? Eu não sei. Deus decreta, quer dizer, Deus quer... O tzadik é mais forte do que Deus? Não. Certo? Então como ele entende isso? Deus decreta e o tzadik anula. Qual que é a explicação? Porque como... agora você está entendendo. Mas tipo, sem essa explicação... Ou tem outro lugar no Talmud que está escrito que o tzadik decreta e Deus cumpre. Por isso que às vezes o tzadik dá uma brachá e quer dizer o seguinte, qual que é? Quando a Kadosh Baruch Hu não é a essência de Hashem, é um dos níveis de Hashem, é uma luz de Hashem. O tzadik, ou qualquer judeu, ele tem a essência de Hashem dentro dele. Então quando o tzadik consegue revelar a essência de Hashem, é mais forte do que a Kadosh Baruch Hu. É isso que a Gemara está falando. O Kadosh Baruch Hu decreta, o tzadik vem e anula. Porque ele tem um pedaço de Hashem. Então, tudo isso que a gente vê na Torá, de pedir brachá para tzadikim, e falar para o tzadik intervir para nós, ou a gente, o tzadik ele faz um decreto, de onde eles têm esse poder? Não é poder deles, eles simplesmente revelaram o pedaço de Hashem que tem dentro deles. Lucas. Só um parênteses, o Benoni, ele poderia ter um futuro e tudo mais? Boa pergunta, o Benoni não. Porque o Benoni, já que ele tem a alma animal ainda muito forte, quer dizer, mesmo que ele consegue se controlar, mas ele não tem esse poder, quer dizer, o tzadik, ele conseguiu realmente anular a alma animal dele, então revelou. Agora a pergunta é, se eu for religioso ou ateu, dá na mesma, então? Deus está acima disso? Gostei que você fez essa pergunta para não sair assim. Na verdade, por isso eu falei, teria que se aprofundar muito mais. Com isso, por que eu trouxe esse conceito? O Rebbe faz uma pergunta num lugar, que tem a ver com o que a gente falou agora, que é o seguinte. Se eu pequei, vamos dizer que eu não coloquei tefilin hoje. Eu comi uma coisa não kasher, qualquer coisa que eu fiz. Eu posso falar que isso foi por providência divina? Antes a gente falou sobre o futuro, agora eu vou falar até sobre o passado. Eu pequei. Eu posso falar que isso que eu pequei também foi providência divina, que Deus programou isso? Então, se eu falar que não, eu estou tirando o controle da mão de Hashem. Se eu falar que sim, então, quer dizer, eu estou tirando o meu livre-arbítrio. Tem a ver com o que a gente falou. Então, o Rebbe explica lá uma coisa muito interessante, baseada em outros livros, que mesmo quando um judeu peca, também foi providência divina. Mas aí você vai falar, então cadê o livre-arbítrio, certo? Ele falou, não. Na hora H, você podia escolher. Que é isso que eu estava falando agora. Tinha infinitas opções. Você podia escolher e você tinha que ter escolhido colocar tefilin. E você já errou. Mas um segundo depois, a partir do momento que você não fez, já que tudo faz parte do mundo do infinito, até isso que o judeu pecou também foi providência divina. Aí você vai falar, para quê? Para fazer tchuvá, que é o arrependimento. E uma pessoa que faz tchuvá, ele se eleva mais ainda do que uma pessoa... Então, respondendo à pergunta do Lucas, o que eu quero dizer? Não é que dá na mesma. Hashem, ele quer que a gente cumpra a Torá mitzvot. Sabe por que Hashem quer? Porque essa é a vontade dele, esse é o desejo dele. A gente tem uma alma dentro de nós, que no fundo essa é a nossa vontade também. Então, se a gente fizer a Torá mitzvot, vai ser bom pra gente. É bom pra você. Essa é a escolha certa. Agora, a partir do momento que uma pessoa, um Yehudi, ele vai lá e peca, ele faz a coisa errada, ele não saiu do plano divino. Não é para ele ficar deprê. Não é para ele ficar depressivo, agora falar, agora fiz tudo errado, já era, pequei contra Deus. Por isso você vê muitos livros de mestres racídicos que eles falam assim, pior que o pecado é a depressão que vem depois do pecado. Os mestres racídicos não gostavam de uma pessoa que ficava depressiva depois que ele pecou. Porque a depressão que vem depois do pecado é falta de emuná em Hashem. O que você tem que pensar? Quer dizer, mesmo que eu pequei, mesmo que eu fiz errado, isso também foi parte do plano divino. Para quê? Para eu me arrepender e me elevar mais ainda agora. Quer dizer, não para eu continuar no caminho errado. Isso não.
Mas é boa a tua pergunta, quer dizer, teoricamente, no mundo do infinito, todas as opções estariam válidas. Mas a partir do momento que Hashem escolheu, ele fez uma escolha. Qual foi a escolha? Torá e mitzvot. Porque ele quis assim. Se Deus resolvesse que a mitzvah era comer porco, essa seria a mitzvah. Mas ele resolveu que as mitzvot... Mas a partir do momento que ele escolheu outras mitzvot, então esse é o caminho a ser escolhido, entendeu? Mas é delicado, mas eu entendi tua pergunta. Quer dizer, pelo infinito tudo teria o mesmo valor. Mas também é errado pensar que eu posso usar isso como desculpa para fazer. Né? É totalmente errado. Por isso eu falei que é muito delicado. A gente nem vai poder publicar esse vídeo por causa disso. Mas é muito... mas é muito delicado essa questão. Inclusive está numa observação só lá na Serra do Rebbe. Mas é para a pessoa não se confundir realmente. Para ele não falar, eu vou dar uma pecada, porque de qualquer forma faz parte do plano divino. Não. Na hora H, você não tem essa desculpa. Você está acima do tempo. Mas depois aconteceu. Escolha a todos. Agora...